A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Amados queridos, hoje, domingo, o último domingo do ano de 2025. Então, primeiramente, passando por aqui para agradecer a Deus por este ano de 2025 e por tudo que Deus é, primeiramente, e o que Ele tem feito por nós. E principalmente nas adversidades, nas dificuldades, nos problemas, nos erros, também nos acertos. E também agradecer a Deus pela sua grande misericórdia de nos perdoar com falhas, enganos, pecados que muitas vezes nós erramos, cometemos. Isso eu falo de uma forma em geral, cada um de nós sabemos onde temos falhado, mas o coração do Pai de sempre estar conosco e utilizando todas as coisas, como a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem um propósito com cada um de nós e também coletivo. Mas acima de tudo eu quero que você pense individualmente o plano que Deus preparou para mim e para você, ok? E como corpo de Cristo, junto nós nos ajudamos, que é o que, pela misericórdia de Deus, eu tenho feito aqui, através desse canal, para chegar até você que está me assistindo aí, não só no Brasil, mas fora do Brasil, recebendo aqui as mensagens, recebendo os vídeos, alguns ao vivo, outros gravados, mas todos eles acabam ficando gravados para que você possa assistir depois. Então, graças a Deus por este canal, pelo YouTube, por essa ferramenta, graças a Deus pelo Ministério Jesus Cristo Liberta os Cativos, a qual são inumeráveis, a quantidade de testemunho de pessoas que têm sido não só salvas, como também libertas, santificadas, e testemunhos tremendos que eu tenho aqui recebido. O pessoal manda para mim no meu zap e também lá no YouTube, nos comentários, manda também por e-mail, avisando o quanto que Deus tem ajudado a cada um deles através desse canal. Então eu dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor eu dou ao Pai, ao Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo. E a cada um de vocês que tem orado e acompanhado comigo aqui, todos esses anos, você que tem sido aí um inscrito fiel, que tem me acompanhado, então muito obrigado pela sua oração, pela sua intercessão, porque nós precisamos. E agora, amados, estamos no finalzinho do ano, e eu quero deixar aqui uma mensagem para este ano de 2026 que se inicia, algo que Deus colocou no meu coração. Inclusive ontem eu tive um sonho, e Deus também fala comigo através de sonhos, e lógico, não só pela palavra, principalmente pela palavra, mas Deus me dá sonhos, visões, e quando Ele me dá um sonho, eu sei que é um aviso, a começar de mim, para com toda a sua igreja. E Ele sabe que eu tenho aqui esse canal, que foi dado por Ele, e o objetivo desse canal é levar até você a verdade, tá? Então, para o ano de 2026, que faltam alguns dias aí, hoje é dia 28, então, faltam poucos dias para a virada do ano novo, eu quero deixar uma palavra para você e veja se faz sentido, tá? Porque sempre quando chegamos no final do ano, então você ouve muita palavra que agora o ano de 2026 vai ser uma bênção, que você vai prosperar, que tudo vai dar certo na sua vida, que você precisa pensar positivo. Tem os coaches cristãos, que se dizem cristãos, que sempre traz uma palavra, uma oratória, uma música de fundo para sensibilizar as nossas emoções e fazer com que a gente pense positivo e declare também
coisas positivas e que vai dar certo, que vai dar certo, que vai dar certo. E você que está me ouvindo, você sabe que na hora até você se emociona, não é? Como a gente se emociona com um filme, com um testemunho, com uma criança, um idoso, um casal que se arrepende. Então a gente sempre se emociona porque nós somos feitos assim mesmo, né? Corpo, alma e espírito, temos emoções. Mas acima de tudo, o que nós precisamos é da verdade. Porque, amados, nada dessas coisas vai nos libertar se não tivermos conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Então, preste bem atenção do recado que eu creio que Deus colocou no meu coração para passar para você, para esse ano 2026. Lógico que você já pode começar e deve começar agora. Você não vai ficar esses 3, 4 dias que faltam, né? A Deus dará. Não, você tem que começar de agora. Mas é uma palavra para que você entenda como que vai ser a sua vida a partir de agora, do jeito certo, e não como está aí na grande maioria da mídia. E volto a dizer, você sabe, você que está aí, você que é cristão, né? Você que tem o Espírito Santo dentro de você, você olha no espelho, com Deus dentro de você, as coisas realmente mudaram, estão boas, está funcionando? E muitas vezes fica aquele ponto de interrogação, né? Ou de exclamação, né? Como que pode eu, sendo cristão, com o Espírito Santo dentro de mim, e tendo essa e essa dificuldade, muitas vezes até pior do que os ímpios? E eu creio que você já parou para pensar nisso. Vou na igreja, né? Não falto aos cultos, dou meu dízimo, minha oferta. Ou seja, você faz aquilo que você está acostumado, mas em muitas áreas da sua vida aquilo não muda. E aí chega o final de ano, a pessoa promete, né? Fazem conferência, faz reuniões, faz oração, e às vezes também você vai até ao monte, você até jejua, colocando tudo aqui, não é? Mas não muda, aquilo não muda. E aí então fica aquela resposta para o desencargo de consciência, que é uma justificativa nossa. É a vontade de Deus, é o tempo de Deus. Já passou por tudo isso? Não é? E nada resolve, né? E a coisa continua. E eu vou contar alguns casos aqui, não vou me estender muito, mas irmãos que estão há anos sofrendo numa determinada situação, já jejuaram, oraram, não é? Foram em campanhas, visitaram até outros lugares, escondido do pastor, porque se ele souber ele fica chateado, né? Ele não consegue ajudar lá e não deixa os outros, né, ajudar, ou então não permite que as ovelhas dele, que não são dele, né, do Senhor, vá em outros locais para serem ajudados, certo? Então, preste bem atenção nesta palavra que eu quero deixar para vocês aqui, que está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Preste atenção que eu vou focar aqui no versículo fortemente no 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Eu vou repetir. Primeiro ele diz: não vos enganeis. Tem muita gente enganado. Aí ele diz: de Deus não se zomba. Eu quero até abordar um pouco aqui sobre por que ele cita de Deus não se zomba. Porque isso aqui é um princípio, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Em outras palavras, para você entender, o que é semear é plantar, e o que é ceifar é colher, tá? Então aquilo que planta você colhe, sim ou não? Faça uma reflexão. Tudo que você é hoje, e tem hoje, e recebeu até hoje, foi tudo que você plantou antes, ontem, e continua plantando. Então você colhe tudo aquilo que você planta. Isso é uma lei, ponto, tá falado. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Então aqui ele está pegando um resumo
Então, o que é semear para a carne? É tudo aquilo que nós queremos para o nosso corpo, nossa carne, desejo da alma, deste mundo. Tudo envolve prazeres, sexo, bebida, cigarro e tantas outras coisas, né, que eu não preciso citar aqui. Mas também o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, colherá a vida eterna. Então, o que é o Espírito? É Deus. E então, o que Deus tem a nos dar? Tudo de maravilhoso. Então, quanto mais eu semeio para o Espírito, mais do reino de Deus, da vida eterna, de tudo que Deus é, eu estarei colhendo, ok? Então, entenda bem, é o que você está semeando, o que você está plantando, ok? E não, veja bem, nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, dá graça, Deus, para entender uma palavra ao mesmo tempo tão simples, mas que o inimigo tem nos enganado e tem ocultado isso aos olhos da tua igreja. Ó Deus, que através dessa palavra o Senhor mesmo abra os nossos olhos, a começar de mim, para que possamos estar claro que há um princípio de colheita, baseado no que plantamos, naquilo que semeamos, vamos ceifar. Ó Deus, ajuda-nos a partir de agora a semear para o Espírito e não mais para a carne, porque sabemos que a colheita é certa para a quem ou o que semeamos. Dá graça a esse irmão a entender isso, para que esse ano 2026 ele possa fazer segundo a tua palavra e não segundo os homens ou a sua própria carne. E que assim seja em nome de Jesus. O Espírito Santo vai à frente, conduzindo todas as coisas, nos guarda, nos protege e convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. E glorifica Jesus Cristo agora nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Que bênção. Então, amados, olha, eu queria que você pensasse no que foi lido, versículo 7 de Gálatas 6, não vos enganeis. O que é? Se você não entender isso, você está enganado. O quê? Que aquilo que o homem semeia, isso ceifa. Então, e ainda diz assim, né? E não se zomba de Deus não se zomba. Então, o que eu entendo quando coloca aqui assim, ó? De Deus não se zomba. É que a gente planta as coisas erradas e quer ir diante de Deus pedindo para Ele nos dar as coisas boas. Veja que contraste. Já parou para pensar nisso? Todo mundo, inclusive cristão, mas acima de tudo o ímpio, né? O ímpio também acredita que Deus existe, mas ele não tem compromisso com Deus. Ele tem compromisso com os prazeres dele. Aí quando o negócio aperta, porque ele está plantando aquilo, então o que acontece? Ele vai diante de Deus do jeito dele, não é? E aí ele vai pedir para Deus mudar aquilo, ajudar ele. Deus é misericordioso, amados, que ele até protege a cada um de nós, mas esse princípio da lei, da colheita, isso não tem como mudar, ok? Então o que Deus faz é dar graça para que essa pessoa não fique pior do que vai colher e até não morra, porque Deus está dando tempo para a pessoa acordar, ok? E para que ela entenda por que ela está passando por aquilo. Por quê? Porque ela plantou algo lá atrás, ou vem plantando ao longo dos dias, ou vem cometendo algo que não agrada a Deus. Então é óbvio que você vai colher isso daí. Aí chegam os coaches dizendo para você pensar positivo em tantas outras áreas. Não funciona, tá? Por quê? Eu afirmo a você, se você não corrigir o seu plantio, volto a repetir, se você não corrigir o seu plantio, você pode ir para o monte, você pode jejuar, você pode fazer campanha, mas aquilo não vai mudar. Por quê? Porque você continua plantando o que não deve. É um princípio, é bíblico,
E o próprio inimigo das nossas almas, ele cobra isso diante de Deus. Fala, o fulano, o cicrano, né, está cometendo isso e ele não quer receber o que lhe é devido, né? O inimigo cobra isso diante de Deus, falando, não, essa pessoa, ela merece, porque olha o que ela está falando, olha o que ela está fazendo, olha o que ela está plantando, e é a tua palavra. E outra, ainda quer zombar de Deus. O que é zombar de Deus, né? É viver de uma forma contrária à vontade de Deus, e quando o negócio aperta, que aí vem doenças, enfermidades, vem até, para alguns e muitos, manifestação de demônios, opressão, e uma grande maioria cristão, tá? Pessoas que eu atendo aqui do Brasil e fora do Brasil, todos cristãos, lógico, a maioria, alguns também são de outras religiões, mas eles entendem que não está dando certo, então eles até em off, né, acabam ligando aqui para o canal, que inclusive aqui abaixo do vídeo tem o meu e-mail, caso você precise também pode ligar, e aí perguntam o que está acontecendo, o que eu posso ajudar. E aí então eu explico isso daqui para essa pessoa. O quê? Porque ele precisa entender a causa, ele precisa entender a raiz, quando surgiu, quando foi originado, né, aquela situação. Então, queridos, primeiro eu quero que você pare para pensar nisso, tá? Pensa nisso. Adianta você pensar positivo, adianta você simplesmente até declarar, até textos bíblicos, adianta você declarar o sangue de Jesus, adianta você declarar no nome de Jesus, adianta você declarar um versículo positivo, que alguns tiram até da caixinha da sorte. Cuidado com esse negócio aí, viu? Caixinha de promessas, né? Muda o nome. É horóscopo gospel, que a gente fala, né? Cuidado com esse negócio da caixinha de promessa, porque a pessoa tira lá um versículo, e aí olha que absurdo. E aí então Deus vai falar comigo, vai me dar direção. Aí ele vai lá, abre ali a caixinha da promessa, eu não sei se vocês têm isso daí, se tiver jogue fora, tá? E tem pastores que dão até de presente isso daí, né? Ele vai lá e tira um cartãozinho que tem ali um versículo, e ó, é tudo versículo bom, hein? Lá não se coloca versículo que vai te condenar ou lançar você no inferno, lá eles não colocam isso. Por quê? Abre do teu olho, né? Aí ele puxa lá e diz, puxa, que palavra, gostei dessa palavra, agora é Deus falando comigo, agora vai dar certo. De Deus não se zomba, meu querido, não vos enganei. Pensa, você nunca parou para pensar nisso? Que você está dependendo de uma caixinha de promessa? Isso é horóscopo gospel. Os ímpios, eles não querem ter compromisso com Deus, mas aí vai num determinado lugar, ou então vai ler o horóscopo, vai ver um signo no jornal, ou consulta uma leitura de mãos, de carta, de tarô, outros vão consultar mortos, que a Bíblia condena, né? Outros vão consultar lá pai de santo, mãe de santo, seja lá o que for, né? E até alguns vão consultar coaches, né? E vão consultar alguns pastores, lamentavelmente padres e tantos outros, que vão simplesmente, né, dizer não, vai dar tudo certo, ok? Pensar positivo, e aí você sabe toda a história, gasta o seu dinheiro, sai dali, às vezes você sai até um pouco animado, mas quando vai ver no dia a dia, nada mudou. E por que isso, queridos? Porque você está se enganando, como diz o texto, e ainda zombando de Deus, porque quer que Deus, veja bem, se molde, né, às nossas vontades. A gente quer barganhar com Deus, ou seja, quer que Deus seja cúmplice das nossas práticas e até nos favorecer com o bem. E até tá me lembrando aqui, não sei se vocês já assistiram aquele filme bem antigo, né, dessa época, O Gênio da Lâmpada, em que o rapaz acha uma lâmpada lá e ele resolve esfregar, o gênio sai da lâmpada, e aí o rapaz tem direito a 3 pedidos
E aí o rapaz ou a mulher pede o que quer, e 3 pedidos acabou e pronto. E aí o gênio tem que favorecer aquela pessoa, porque ele estava preso naquela lâmpada, ele está livre. Então, quer dizer, é tanto engano, e a palavra de Deus está dizendo o seguinte: você precisa se arrepender do que você está plantando, ok? Então, no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim, pode verificar lá, Deus falando: os meus ouvidos não estão surdos para não te ouvir, nem as minhas mãos não estão encolhidas para não te atender. Mas os vossos pecados e vossas iniquidades fazem separação de mim e vós. Então o que Deus está falando? Eu estou aqui, eu estou presente, estou vendo tudo e eu estou ouvindo tudo e posso fazer qualquer coisa. Mas eu te dei o livre arbítrio, ou seja, o poder de escolher. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não fomos criados como robôs, que fazem o que uma outra pessoa no domínio ou no comando aperta o botão, vira para a direita, vira para a esquerda. Não, eu e você somos pessoas livres. Para quê? Para ouvir, para entender, para filtrar, para saber se é de Deus ou não e tomar uma decisão. A Bíblia fala que todas as coisas me são listas. Todas, ou seja, tanto para ouvir, para ver, para falar, para tocar, para tomar decisão, mas nem todas me convêm. Quando eu sei o que me convém e o que não me convém, é aquilo que está de acordo com a palavra. Então, você precisa conhecer a verdade. Onde está essa verdade? No ministério aqui não. Onde você vai? Não. Na placa A, B? Não. Onde está a verdade? A verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Esta palavra de Gênesis e Apocalipse, que tem um conjunto de 66 livros, ela foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo, escrito por 40 homens, né, ao longo de toda a história. A grande maioria não era contemporâneo, não viviam, né, no mesmo tempo, ok? E ela se harmoniza, de Gênesis e Apocalipse, ela é digna de confiança, glória a Deus. E as profecias, que todas elas escritas, quase todas já foram cumpridas, faltam algumas, que nós estamos nos fins dos tempos. Então, ela é mais do que um jornal atualizado, ela já avisa até o futuro. Então, amados, ano 2026 é tempo de parar de se enganar, parar de acreditar em coach, parar de acreditar em promessas que a Bíblia cita, mas existe princípios e existe aquela questão, quer participar das promessas de Deus, você tem que estar voltado para o Espírito, você tem que estar voltado para a vontade de Deus, você tem que estar imergido ali dentro da vontade de Deus, para que a gente também participe. Agora, em Romanos, acho que é capítulo 5, fala assim que a mente, você precisa inclinar ela, ou para o Espírito ou para a carne, entendeu? Se for para o Espírito é vida, se for para a carne é morte. Então você decide aonde você vai inclinar a sua mente. Então, de novo, aonde você está semeando. Aqui, queridos, muito claro que nós estamos colhendo o que plantamos. Então, não faz sentido você acreditar numa palavra positiva, seja qual for a área, sendo que você não está praticando aquilo que é certo. Faz sentido ou não, queridos? Veja, faça a pergunta para você. E por que a grande maioria prefere acreditar em palavras fáceis que comovem? Porque não te leva a ter compromisso. É muito fácil para você e para mim acreditar numa promessa solta e eu não ter compromisso nenhum e receber aquilo. É lógico, todo mundo queria ter as coisas que você almeja e eu, sem ter nenhum compromisso com aquilo. Por exemplo, como é que você vai conhecer a verdade se você não lê a Bíblia? Mas para ler a Bíblia você tem que separar tempo. E aí na hora de separar tempo, estou cansado, não entendo, não é? Tudo isso é coração, entendeu? Então nós queremos as coisas fáceis, mas não queremos ter compromisso com elas, não é isso?
Então, amados, para esse ano 2026, a palavra que Deus colocou no meu coração, que serve para mim e para você, é primeiro entender o seguinte: Deus existe, ok? E Ele é o mais interessado em que a gente o conheça. Qual é a prova? Você está vivo. Se você está me ouvindo agora, lógico que você está vivo. Então isso é misericórdia de Deus. Tá, chegou aqui desse jeito como você está aí, ok? Doente, dores, problema, ou então desemprego, falido, perdeu dinheiro, vestiu errado, separado, o negócio está feio. Ok, mas você está vivo. Então ainda dá tempo para se arrepender. E outra, amados, vamos ser sinceros, ok? Vamos ter coragem, sabe? Não adianta ficar se vitimizando. O que é importante? A palavra de Deus fala assim: se arrependa, confesse os seus pecados. 1 de João capítulo 1, versículo 9, Deus diz assim: se confessar os vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. Então o próprio Deus é o mais interessado que você e eu se arrependa, possamos nos arrepender e confessar. Então, se você não confessar aquilo que você plantou errado, você está debaixo de condenação e está doente. Porque, ao contrário, se você confessar, Deus perdoa, então você não está mais condenado e purifica. Purificar é limpar, é curar, é deixar você sadio. É simples. Esses dias eu tenho visitado aí grupos cristãos, né? E visitado irmãos. E aí eu tenho ido ali numa congregação e outra tal. E domingo eu fui numa congregação que conheci pela internet. E aí peguei o endereço lá com o pastor e fui lá. E chegando lá, lógico, eu vi a ideologia deles, aquela questão, eles congregam junto, todo mundo é irmão e tal. Então aparentemente parece que eles estão abertos, né, a ouvir cada vez mais a verdade, porque a verdade é um todo, né, de Gênesis ao Apocalipse. Então eu falei, eu acho que ali dá para a gente falar um pouquinho mais aprofundado, né? E quando chegou lá, eles começaram a dar testemunho, era a última reunião do ano, daquilo que Deus, né, tinha feito no meio deles e tal. E aí cada um dando testemunho até de cura e daquilo que Deus proveu e tal. E tinha lá uma irmã que há 20 anos vinha sofrendo aí de um problema gravíssimo, precisava até de transplante de rins, diabetes, ela não podia nem ser tocada, estava com máscara e tudo, né? Cumprimentavam ela de longe, e aí deram testemunho exatamente do transplante de rins, glória a Deus, mas que ainda, lógico, não estava resolvido, tinha muita coisa ainda para resolver. Então, quando eu estava vendo aquele testemunho, no meu coração veio algo assim: o que ela plantou? Ou seja, ali existe uma origem. Mas os pastores lá não querem saber da origem. Eles querem saber o seguinte, ó, vamos orar. E normalmente, quem não se aprofunda, eles vão falar assim: Senhor nosso Deus, te apresento fulano de tal, que está assim assim assado. Nós te pedimos a tua misericórdia, que o Senhor entre com cura, com providência, restaura toda a sua saúde, né? Em nome de Jesus, amém. Pronto. Normalmente é isso, eu dei um resumão, ok? E aí fica, não, vamos fazer uma campanha, vamos fazer jejum, nada contra jejum, não, é bom que faça, mas tem que entender o motivo. E aí então fica lá e aí o que acontece? Quer que Deus resolva. Então, isso é querer zombar de Deus, ou seja, você tem que perguntar para Deus qual é a causa. E até, puxa, mas é difícil saber a causa. Então, se você fazer a pergunta certa, fala para Deus: Deus, revela para mim qual é a causa do problema desse irmão ou dessa irmã, até meu problema. E aí então, Deus vai preparar para chegar até você a causa. E aí então, vendo tudo aquilo, acabou tudo, eu conversando ali com uma irmã, eu perguntei para ela assim: você acredita em maldição hereditária? Ela disse sim e não. Olha as respostas. Como alguém pode dizer sim e não? Isso aí é simplesmente ficar em cima do muro.
porque é aquilo que favorece a ela. Sim, quando favorece, e não quando favorece a ela. Então, não existe a resposta. Ou a pessoa acredita ou não acredita, concorda ou não? Então não tem esse negócio sim, não. Então não se engane, a pessoa gosta, parece que gosta de se enganar. Nem para pensar. Eu falei, essa resposta não existe. Ou é ou não é. Entendeu? Então, quer dizer, uma resposta dessa é uma resposta que sempre vai buscar um escape para defender o seu ponto de vista, concorda ou não? Porque se ela dizer que sim, ela vai ter que trabalhar em cima disso. Ou então ela diz, eu não acredito, acabou e pronto. Beleza, pelo menos já foi direto. E foi o que aconteceu com o pastor, ele chegou, veio me cumprimentar e tal, e aí batendo um papinho ali, né, tomando um guaraná. Eu falei para ele, vocês acreditam aqui em maldição hereditária? Ele falou, não, a gente não acredita. Aí quando ele disse não, aí eu avancei, eu disse assim, mesmo o apóstolo Paulo, dizendo em Gálatas, que Jesus Cristo levou sobre si as nossas maldições, aí ele recuou. Aí eu falei, mesmo em Êxodo 20, versículo 4, dizendo que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, aí ele travou. E aí ele disse, não sei o que e tal, e eu vi que ele ficou irredutível, e de vez ele, por mais pastor que seja, ele entendeu o seguinte, puxa, o que eu carrego na mão é a Bíblia, entendeu? Então chegou um irmão aqui, que me citou algo que ninguém está citando. Nós temos orado, nós temos jejuado, passado o ano inteiro para entender. Aí chega alguém aqui, que fala algo que a gente não pratica, que Deus quer que preste atenção também nessa área. Não é só praticar aquelas coisas que são boas, mas tem que avançar em conhecer a verdade, correto ou não? Então aquele grupo, eu não sei se é o seu, não acreditava em maldição hereditária. Então por quê? Porque quando eu vi o testemunho daquela irmã, eu já vi que o negócio vem lá de trás. E veja, é 20 anos que ela está sofrendo. E ela congrega ali, naquele local, segundo eles, 12 anos. Então ela já trouxe isso lá de trás. Como ela se converteu e foi batizada, para eles isso já estava resolvido. E não está resolvido. Ela está salva sim. Mas não está resolvido por quê? Porque quando você vai a Cristo, ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o que é? Como que é? Você chega com toda essa bagagem e chega também com maldição hereditária que você herdou. E aí então Deus vai limpando pela verdade. Então o que toda comunidade precisa? Congregar para conhecer a verdade. Só que aquele grupo não tinha revelação dessa verdade. Aí Deus traz um dos irmãos, no caso eu ali, de fora daquele grupo, para falar algo que eles não praticam. Então, de vez eles serem humildes e dizer, eu não tinha pensado nisso, eu vou explorar isso também. Porque eu falei, pensa, está há 20 anos. Você acha que não é da vontade de Deus resolver o problema dessa irmã? Você acha que Deus quer 20 anos sua filha sofrendo? Entende, amados? E Deus não vai chegar ali, da parte de Deus, já curar ela, se houver alguma iniquidade, algum pecado, que ele diz, meus ouvidos não estão surdos, eu estou ouvindo, e minha mão não está encolhida, mas qual o problema? É pecado e iniquidade, entende? É bíblico isso daí. Aí, alguns podem também dizer o seguinte, mas o cego de nascença perguntou para Jesus, quem pecou, foi ele ou os pais dele? Aí Jesus falou assim, nem ele nem os pais, mas a cegueira dele é para que a glória do Pai fosse manifestada nele, e de fato curou. Então aí as pessoas não entendem ali, que Jesus está falando específico para aquele rapaz, mas quando, presta atenção, quando os discípulos, são os apóstolos, falam assim, Senhor Jesus, este homem, ele está cego de nascença, então ele fala, quem pecou? Quando eles dizem assim, quem pecou foi ele ou os pais, é porque esse pensamento existe, ou seja, essa crença existe, e Jesus, ele não corrige o pensamento, presta atenção lá no texto, Jesus ele diz, onde vocês inventaram isso? Quem ensinou isso a vocês? Se esse ensinamento fosse errado, Jesus corrigiria o ensinamento e falar, ele diria, não meus filhos, isso não existe, isso é coisa de pagão, né? Isso aí está aí porque vocês são pecadores, eu vou curar agora, acabou e pronto, né? Está na natureza, vamos dizer assim. Não, Jesus simplesmente dá sequência, mas ele está dizendo, não, nesse caso aqui, entendeu? Nem ele nem os pais deles pecaram, mas ele está assim
para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, o pensamento dos discípulos existe. Como também, queridos, tem caso um ou outro que não é a questão de um pecado hereditário. Então, por isso que todos nós temos que entender que existe uma causa, seja dele pessoal, seja hereditário, seja de maldição, seja algo que ele é um pecado oculto, ok? E seja para a glória de Deus. Então a igreja precisa saber de tudo. O que você não pode é se fechar, entendeu? Então eu peguei e falei para ele assim, para esse pastor, digo para você que está me ouvindo: se o seu filho está doente, ou se está com algum problema, vamos pegar a doença para você entender. Aí o que você faz? Você leva onde? No médico, e um especialista daquele sintoma que ele está sentindo. Então o sintoma identifica algo. Olha, eu estou com febre, dor de cabeça, então vai lá no médico de cabeça. Aí ele faz o que, amados? Ele pergunta, ele faz uma entrevista ali, ele pergunta, não pergunta? Há quanto tempo? Aí os médicos falam assim: na sua casa tem alguém, né, que tem essa mesma doença? Por que os médicos perguntam isso? Porque a ciência comprova que muitas coisas nós somos porque herdamos pelo cordão umbilical, herdamos dos nossos antepassados. A ciência prova isso, amados. E a ciência é de Deus também, porque é corpo, alma e espírito, é físico. Foi Deus que deu os médicos. Aí então, é interessante, o pastor, falei para ele: a sua filha fica doente, o que você faz? Você leva no médico. O médico, ele vai fazer exame. E quando ele vai fazer exame, isso é da área dele, não é tua. Ah, você acredita ou não acredita? Aqui não é a questão de se acreditar agora. Porque no médico o cara não discute. Mas quando é irmãos, começa a discutir a questão de fé. Porque vai mexer com a doutrina. Mas quando vai para o médico, o pastor, ele não quer saber se o médico, ele nem pergunta com a tua religião, não. Você é especialista no coração, na cabeça, seja onde for. Então, por favor, cuida do meu filho. Aí o médico nem fala que religião ele é, ele simplesmente vai do lado da medicina. Ele fala: eu preciso fazer os exames, para quê? Para detectar a causa, para detectar aonde que foi semeado, aonde que foi plantado. Compreende isso? E então, ele faz o exame e mostra para o papai e diz assim: ó, sua filha tem isso, é um câncer assim assado, que isso aqui é hereditário, tem alguém na família? Tem, tinha diabetes, um monte de coisa, na família tem. Por quê? Porque está herdando isso, gente. E aí o pastor fica caladinho, não vai discutir religião com ele. Não, eu não acredito. Não, como você não acredita? É ciência. Eu estou provando para você. Você quer que a sua filha viva? Então tem que fazer essa cirurgia, tem que tomar esse remédio. E ele sai dali crente, né, na consulta que o médico dá, e sai obedecendo, vai tomar os remédios certos, vai fazer a cirurgia certa e ponto final. E aquela criança foi curada. Não é isso ou não é? É. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Deus permite que a pessoa esteja ali há anos com problema. Eu já tentei isso, tentei. Então, vai no especialista. Quem é o especialista? Vai ao Espírito Santo. Ele é o especialista. E faz a pergunta certa. Espírito Santo, fulano de tal está assim há anos. E isso aqui não resolve. Por favor, em nome de Jesus, revela para mim o porquê. Ok? Revela para mim o porquê. Paulo fez isso quando estava com o espinho na carne. Ele não desistiu. Sabe, ele não foi para médico nem para psicólogo, ele foi para o Espírito Santo, para Jesus, e orou. Enquanto Jesus não revelasse, ele não saiu dali. Então esse espinho, tira de mim esse espinho. Aí ele orou 3 vezes, aí Jesus veio e falou: a minha graça te basta. Por quê? Porque foi permitido isso, esse espinho, para que você não se ensoberbecesse. Então, ele entendeu a causa. E quando você entende a causa, você para de gastar tempo com aquilo dando rodeios. Então ele diz: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, nas perseguições, nas injúrias, porque eu entendi como sou fraco, então eu sou forte. Então veja, ele entendeu a causa, o negócio flui e anda. Se eu tiver que andar com aquele espinho, porque eu entendi que é a vontade de Deus, então pode vir profeta, pode vir fulano, cicrano, pode vir campanha, pode ser o que for, isso não vai me enganar, porque eu sei que aquele espinho é proteção para mim. Agora,
Se o Espírito Santo chega para mim e fala assim, ó, isso aqui, ó, é por causa desse pecado, isso daqui é porque você foi lá, sabe, naquela casa ocultista, isso aqui é porque você traiu, isso aqui é porque você está na pornografia, isso aqui é porque você está em adultério, isso aqui é porque você está traindo a sua esposa, e você tem que parar com isso, porque os Exus aqui, os demônios, as pombagiras estão te atacando, entendeu? Então, você pergunta para o Espírito Santo vai mostrar para você, e você então vai resolver a causa, vai se arrepender, e aí, queridos, confessar pecado, você primeiro entendeu a causa, entendeu o que foi plantado, aí você compreendeu, revelou, por exemplo lá em Apocalipse, acho que é no livro de Efésios, né? Ou na igreja em Éfeso, diz assim, lembra-te pois onde caíste, a Bíblia está dizendo, lembra, para um pouco, onde foi que você caiu? Volta. Aí, irmãos, a pessoa, estou lendo a Bíblia. Aí eu estava conversando com um dos irmãos aqui do ministério. Eu falei, não é possível. Tá vendo essa Bíblia aqui, ó? Tá vendo essa Bíblia aqui? Eu não sei, eu acho que a minha Bíblia é diferente. Eu falo para eles. Não é possível. Eu leio aqui uma coisa, aí quando eu chego lá na denominação então o versículo mudou. Será que mudou, irmão? Não, é o mesmo texto. Eu pego e falo, calma aí, eu estou lendo o texto na minha, aí eu falo assim para o pastor, por favor, dá para você ler na sua Bíblia, porque eu acho que na sua está diferente, não é possível. Eu acho que na sua Bíblia está diferente. Por exemplo, eu falei lá para o pastor assim, Tiago 5, diz lá que é para a gente confessar os pecados ali, uns aos outros, tá certo? Para confessar os pecados. E aí eu falei assim, bem, será que está escrito isso lá na Bíblia dele? E aí quando ele vai olhar, está escrito exatamente aquilo, e a pessoa não consegue, em hipótese alguma, praticar aquilo. Por que será que não consegue praticar? Então, amados, pensando em tudo isso, eu vi que se eles fossem entrar nesse detalhe desses assuntos que eu estou falando, eles teriam que mudar até mesmo, ou acrescentar mais esse ensino. E aí eu vi que a grande maioria não acredita nisso, ele se mostrou irredutível, eu saí dali triste e fiquei pensando, Senhor, como que eu posso ajudar alguém se essas pessoas não acreditam? Então, amados, eu entendi uma coisa, Deus pediu para que esse canal fosse criado, para que através desse canal eu ajudasse pessoas individuais, tá? Porque para entrar dentro de uma localidade, entrar dentro de uma igreja para ministrar verdades, se aquele local não está claro daquela verdade, não tem como. Você vai ser taxado, vai achar, vamos dizer que você está criando confusão, está sendo rebelde, colocando os irmãos contra a direção da igreja, e não tem nada a ver. Então eu saí triste dali, sabe por quê, irmãos? Porque mais uma pessoa vai ficar sofrendo anos e anos, sendo que Deus quer resolver o problema daquela pessoa. E o sistema, porque sempre tem um sistema, onde tem grupo, irmão, tem sistema, porque alguém está no comando, concorda ou não? Alguém é responsável, e se o responsável não está claro desse assunto, quem sofre, além dele, são aqueles que estão debaixo de uma administração dessa, infelizmente. Deus fica triste, então hoje eu creio cada vez mais, porque que Deus pediu para que eu fizesse esse canal aqui e gravasse essas mensagens, porque eu tenho certeza que essa mensagem Deus está levando até você, que também está nessa mesma situação, mas nunca ninguém te falou que o seu problema se resolve quando você vai na causa, quando você vai na raiz. E se você não sabe, ore e peça para o Espírito Santo te revelar. E aí você precisa acreditar. E nesta noite, agora o Espírito Santo me deu um sonho, uma visão, mostrando que eu estava pregando para muitas pessoas da igreja conhecida e eles estavam virando as costas. Porque Jesus disse, meu servo, sem fé é impossível me agradar. Então o que é fé? Romanos, capítulo, acho que é o capítulo 10, 17 ali. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não acreditar na verdade, você vai continuar plantando coisas erradas, colhendo coisas erradas e querendo zombar de Deus para te curar, sendo que você está colhendo
aquilo que você plantou. Se você entender essa base, você vai então confessar, se arrepender na raiz e das maldições que você até herdou dos seus pais, pelo cordão umbilical, pela genética, pelo sangue. Você vai se arrepender, e uma vez que se arrepende daquilo que foi plantado, pode ter certeza, aquela colheita ela é bloqueada, e agora então você começa a semear coisas do Espírito, e Deus vai restaurar a sua vida em todos os aspectos. Que nesse ano 2026 você entenda isso. O que você rega, né? O que você, na verdade, o que você vai semear é o que você plantou. Entende ou não? Volto a dizer aqui de novo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Pensa nisso. Que você semeia, você vai ceifar. Que esse ano 2026 você possa semear buscando a palavra, leia a Bíblia, oração, jejum, que você conheça mais a Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E aí você pode ter certeza. Romanos 12 fala que sua mente vai sendo renovada, você vai sendo transformado, e sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Aí aqui não é palavra de coach, não. Aqui é verdade. Romanos capítulo 12. Posso citar para você, mas eu vou ler aqui, ó. Romanos capítulo 12 para fechar. Você quer realmente uma palavra? Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Transforme pela renovação da vossa mente. Precisa se alimentar da palavra, que aí vai renovar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus, o Espírito Santo, no nome de Jesus, possa convencer você dessa verdade, e que no ano 2026 aprenda a plantar, a semear para o Espírito, para que você possa colher, para que você possa ceifar toda a vontade de Deus, e você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um feliz ano novo, na verdade, em Cristo Jesus. E eu espero que essa palavra te liberte, porque a minha alegria é ver você no ano 2026 com saúde, em paz com Deus, fazendo a vontade de Deus e, acima de tudo, cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Então, pare de se enganar e atente para aquilo que você está plantando. Que Deus te abençoe. Feliz ano novo, boas festas e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau. Fique com Deus.